Bem-vindos a mais uma rubrica de astrologia de top signos da Onda Viva. Eu sou Cristina Gomes, lado Violeta, e vou estar consigo nos próximos minutos para lhe dar informações sobre as suas previsões astrológicas. Vamos começar pelo signo que está esta semana menos favorecido, em 12º lugar. Desceu do 7º, é o signo de Peixes, com a carta A Torre. É nas situações de fracasso que se reconhece uma grande personalidade. Portanto, Peixes é um signo que absorve demasiados sentimentos, é um signo sensível. A carta da Torre não é muito favorável a Peixes. O que eu aconselho é pensar que nos fracassos, nas derrotas, muitas vezes é aí que vemos aquilo que realmente valemos. No amor tem a carta 4 de ouros. A relação é estável, mas estará pensativo, com dúvidas acerca do futuro da relação. Tente abandonar estas ideias, portanto o futuro será o futuro de sempre, não fique a pensar em negatividades e deixe-se estar na sua tranquilidade. Dedique-se mais à família, que irá ajudá-lo a passar esta semana menos favorável. No campo financeiro é uma semana de desgaste e sem proveitos. Portanto, esta carta de facto não é muito positiva, poderá desgastar-se e não obter o lucro desse investimento físico que deu no trabalho. Aproveite para reanalisar se tudo está no caminho certo. Portanto, ao sentir que as coisas não estão a correr como deveriam, poderá ser um momento de pausa, um momento de reavaliação e ver se realmente há algo que esteja menos bem ou que terá que corrigir para acertar as agulhas no seu campo financeiro. Na saúde, é uma altura para algum cuidado nas deslocações. O meu conselho é: peça proteção ao seu anjo da guarda, que certamente ele estará consigo, portanto sempre que sair de casa, sempre que tenha uma viagem um bocadinho mais demorada, faça esta oração e peça proteção ao anjo da guarda. E assim passamos para o signo que está em 11º lugar, que desceu de metade da tabela de 5º para o 11º, que é o signo de Capricórnio. De facto, Capricórnio está com uma carta também mais negativa do que o costume, portanto Capricórnio normalmente tem estado estas últimas semanas em primeiro lugar, já esteve em terceiro, quarto, esta semana está em 11º. O caminho da vida faz-se de renovações, só assim é possível evoluirmos. Para Capricórnio é bom que faça uma reflexão e que pense que por vezes em determinadas estruturas que se quebram. Eu sei que para Capricórnio isto é um bocadinho difícil, porque Capricorniano gosta de ter tudo estruturado e ter portanto, as coisas dele bastante previsivelmente estruturadas, e pensar que por vezes é nisto que evoluímos, é nestas situações mais imprevistas ou numa perca que tínhamos que realmente podemos dar um passo em frente. De facto, a morte é uma carta que normalmente quando as coisas acontecem é difícil de termos um proveito ou acharmos que tivemos um proveito imediato. Só olhando para trás, algum tempo mais à frente dos acontecimentos, é que vimos aquilo que lucramos com aquele acontecimento. No amor tem a carta 9 de flores, é uma relação vivida com paixão, devido a um recomeço ou dois. Aos solteiros, analise bem a pessoa que vier a conhecer, pois tende a ter algumas desilusões, portanto não se anime caso queira uma relação mais consistente, porque a pessoa que conhecer poderá não ser aquela que pensa que está no momento a conhecer. E para evitar ter desilusões, siga este conselho astrológico e evite, portanto, criar expectativas no amor. No campo financeiro, é uma semana de reflexão na sua profissão. Poderá precisar de refazer a sua atividade ou algum projeto. É um conselho que eu aqui deixo ficar. Se o signo de Capricórnio tem algum projeto guardado na gaveta, se o capricorniano nesta semana existe algo que já teve em ideia e quer novamente apostar, é a semana ideal para fazer lançar aquilo que estava já há muito tempo esquecido. Ponha termos a abusos de confiança no trabalho. Há uma tendência para alguns colegas de trabalho abusarem um bocadinho da sua dedicação laboral, portanto, assim que sinta, é a semana ideal para acabar com isto. Portanto, tem a carta da morte, que é a carta precisamente que vai fazer uma renovação, é uma limpeza. Tem a energia de escorpião, portanto, é para limpar. No campo da saúde é uma semana desfavorável, sentirá alguma fragilidade nos ossos, que de facto também é uma fragilidade do próprio signo de Capricórnio. Portanto, juntando estas duas energias com a carta da morte e a energia capricorniana, os ossos ficam de facto mais debilitados. Passamos então agora para o signo que está em 10º lugar.
teve uma grande descida, porque este signo estava na semana passada em terceiro. É o signo de Touro. Com a carta ao louco, por vezes devemos acrescentar novos conceitos aos nossos valores. Touro é um bocadinho rígido, é um bocadinho inflexível nos seus valores, mas esta carta vai ajudá-lo a ter uma perspectiva diferente, uma perspectiva mais liberta das coisas, de menos apego. E isto é bom que o Touro tenha em consideração, pois poderá favorecer a alargar os horizontes que ele, portanto, tem nos seus valores. Vamos acertar, digamos, algumas agulhas e acrescentar àquela rede de valores outras situações novas que serão benéficas para este nativo. No campo do amor, tem a carta o mestre. Sentirá a capacidade de ultrapassar alguns obstáculos na relação. Portanto, é uma carta sábia e vai sentir que está capaz de ultrapassar aquilo que lhe estorva. Deixa o orgulho de parte e tudo se irá compor. O Touro, como signo inflexível, também é um bocadinho teimoso, portanto, tem alguma tendência a ser um bocadinho orgulhoso. Esta semana deixa o orgulho de parte e vai ver que as coisas vão correr às mil maravilhas. No campo financeiro, é uma semana de gastos imprevistos, mas conseguirá cumprir com os seus compromissos. Portanto, apesar da imprevisibilidade, os compromissos serão cumpridos. Poderá ter vontade de abandonar algum projeto em que acredita, mas não o faça. Porquê? Porque a carta do louco dá alguns impulsos, alguma vontade de deixar tudo para trás e sair sem nada nas mãos. Deixe passar a semana, vai verificar que de facto este projeto não é para abandonar. Esta semana irá ter essa tentação, mas é passageira. A persistência deverá fazer parte do seu cotidiano, portanto esta persistência irá ajudar a que não abandone algo que tenha em mente. No campo da saúde estará com tendência a algum desconforto, tente relaxar, porque o desconforto emocional normalmente só com um bocadinho de relaxamento, tente descansar mais, fazer um bocadinho de meditação e vai ver que tudo correrá por melhor. Vamos agora ao signo que está em 9º lugar, que é o signo de Gêmeos. O signo de Gêmeos foi dos signos que mais estáveis esteve no nosso top signos. De facto, ele manteve-se várias vezes em 8º lugar e esta semana desceu do 8º para 9º, portanto não teve uma oscilação muito grande. Gêmeos tem a carta da força, em que o esforço compensa sempre, mas não disperse. Gêmeos tem uma tendência por vezes a dispersar, a olhar, a querer saber coisas a mais, e este desfoque pode provocar que o seu esforço, o seu empenho, a sua coragem seja em vão. Portanto, esta carta é uma carta positiva para que os esforços sejam compensados, mas tem que fazer para não dispersar, fazer com que foque mais a sua atenção nas atividades em que se dedica. No amor tem o As de Varas, a relação passará por um período de harmonia, portanto é uma carta positiva, apesar de tudo, apesar de ter esta energia da força, sentirá que os pensamentos um do outro se completam, o que para Gêmeos é muito importante, pois como sabemos Gêmeos é um signo mental, é um signo em que o pensamento está sempre no centro do nativo. Isto fará com que este equilíbrio, o pensamento do outro completar-se, para Gêmeos é muito importante. Portanto, é uma carta que, apesar de estar em 9º lugar, esta carta favorece os nativos de Gêmeos. No campo financeiro, os projetos poderão ser bem-sucedidos devido ao seu empenho. Lá está, portanto, estes projetos poderão realmente surtir frutos, mas tem que não desfocar. Semana positiva em relação aos gastos. Na saúde, Gêmeos está com tendência a stress, tensões, deverá cuidar do sistema nervoso, o que é um bocadinho normal no nativo de Gêmeos, pois ele está sempre agitado. Ainda que tenha uma postura física relaxada, interiormente há sempre uma agitação, portanto esta semana há que acautelar um bocadinho. Vamos passar para o signo que está em 8º lugar, que desceu 4, teve em 4º lugar na semana passada, é o signo de Carneiro. O Carneiro tem a carta o Ermita. Existem momentos em que não devemos agir, mas pensar. Esta mensagem é muito importante para Carneiro. Ermita é uma carta que vem ajudar muito o nativo de Carneiro neste sentido, o que torna-se difícil. Por isso é que ele ficou no 8º lugar, porque Carneiro é impulsivo, muitas vezes age e só depois é que pensa. E o Ermita exige pensamento, exige introspeção, meditação. Portanto, é um bocadinho difícil para o Carneiro gerir-se só com o pensamento. Ele quer fazer, agir, ver as coisas a serem iniciadas, concretizadas. No amor, a carta 3 de flores é um período a viver a relação mais na intimidade, os sentimentos são de proteção.
No campo financeiro, é uma semana em que os lucros serão pouco visíveis, os esforços serão compensados de uma forma lenta, gradual. É uma semana para refletir, portanto, mais uma vez, até no trabalho, Touro deve estar mais pensativo, Carneiro deve estar mais pensativo e menos impulsivo. Na saúde, é a semana em que se sentirá mais cansado e fará as suas tarefas com esforço. Isto faz com que Carneiro se venha a sentir confuso, porque o cansaço não é propriamente um estado de espírito que Carneiro aceite com facilidade, portanto há uma tendência a sentir-se confuso, mas aceite, é o conselho que eu dou e vai ver que a semana irá decorrer com normalidade. Passamos agora para o 7º lugar. Em 7º lugar, já com alguma subida, pois estava em 11º na semana passada, temos o nativo de Caranguejo, com a carta à Lua. A carta da Lua, que é a carta que rege o signo de Caranguejo, é uma carta que dá intensidade ao signo nesta semana. Nutrir e cuidar dos outros é cuidar de nós próprios. Portanto, Caranguejo tem que ficar com a ideia de facto que gosta da casa, gosta da família, gosta do cuidar. Isto é em prol dele mesmo. Cuidar dos outros é cuidar dele próprio. No amor tem a carta 2 de raios, uma carta de algum sacrifício, pois poderá ter que adiar projetos pessoais em prol da família. Não é um sacrifício tão intenso como em outros signos, pois Carneiro é um signo Caranguejo é um signo muito ligado à família, e como um signo muito ligado à família, não será de todo complicado para Caranguejo abdicar, fazer este sacrifício, abdicar de alguns projetos em prol da sua família. Haja com alguma precaução. No campo financeiro, Caranguejo estará favorecido em atividades relacionadas com o público. Na atividade, peça conselhos a colegas de trabalho mais experientes, portanto, poderá ter algumas dificuldades, porque poderão haver alguns imprevistos, algo que não esteja a ver com clareza. Peça ajuda ao seu colega do lado, alguém mais experiente, que certamente as coisas vão ficar beneficiadas no seu empenho. Na saúde, é uma semana com tendência a insónias e alguma ansiedade, portanto esta carta é uma carta intensa para o signo de Caranguejo, a Lua, e poderá fazer com que o Caranguejo tenha uma semana menos calma no sono, mais agitada, tenha até tendência a alguma insónia. No 6º lugar temos o signo de Aquário, com a carta o Mago. Aquário, por vezes, não se apercebe, está a pensar demasiado no futuro, porque o aquariano é um signo futurista e por vezes esquece do presente, e no presente o Mago ajuda-o a perceber que a maioria das vezes temos aquilo que precisamos, só precisamos é ter consciência que o temos, porque como o aquariano está um bocadinho à frente do seu tempo, é uma tendência de facto deste nativo, não percebe que ali no momento presente tem todas as suas ferramentas que lhe dão possibilidade de vencer e de ter sucesso na vida. Portanto, esta carta vem dar um bocadinho de noção ao Aquário que as coisas estão ali. No amor temos a carta 10 de ouros, novos objetivos poderão surgir na relação. Estes objetivos serão novas coisas a título material, portanto é uma carta que na relação trabalha mais com a matéria, ou um carro novo, ou uns sofás novos, ou um aumento da casa, é mais neste sentido. Os solteiros conhecerão um amor com posses. No campo financeiro é uma semana em que sentirá vontade de começar algo novo e poderá ter que investir mais de si em algumas tarefas. Confie mais nas suas capacidades. Portanto, há aqui o reforço da carta do Mago. As coisas estão ali, é só precisa de as usar. Há que ter mais confiança em si mesmo. Na saúde, poderá sentir dores de cabeça, controla os excessos. Portanto, o Mago é uma carta de alguma agitação mental. Aquário também é um signo mental, é um signo de ar, portanto, em que está sempre ativo a nível intelectual. Isto poderá criar alguma dor de cabeça, algum mal-estar. A melhor coisa que tem a fazer é não se exceder, dormir, que o aquariano gosta de dormir pouco ou tende a dormir pouco. Faça um soninho mais confortante e vai ver que a semana também vai passar depressa e muito bem. Vamos agora para Leão, que está em 5º lugar, teve uma subida boa. Esta semana Leão passa de 12º para 5º, portanto está numa posição muito confortável, com a carta dos enamorados. A energia dos enamorados não é de facto uma energia muito favorável a Leão, senão ele estaria até noutra posição, no nosso top signos. Porquê? Porque o Leão é um signo, portanto o nativo tem tendência a ter alguma insegurança. A carta dos enamorados vem provocar
provocar dualidade, decidir, ter que escolher, e que a insegurança de Leão pode, portanto, provocar que o Leão tenha pouca firmeza nas decisões. O que é que eu aconselho a Leão? Não hesite. Trabalhe a sua autoconfiança esta semana, porque é uma semana de decidir, de ir em frente. No amor temos a carta 2 de varas. Ambos se sintonizam. Nos solteiros poderá surgir alguém para se divertir. E reforço aqui divertir, porque Leão gosta de se divertir. Leão é um signo de diversões, de prazeres, e de facto esta pessoa nova que surgir não é provavelmente para manter algum relacionamento mais duradouro. Aproveite. No campo financeiro é uma semana favorável a ganhos extras. Enfrente qualquer decisão a tomar no trabalho. Portanto, no trabalho, qualquer decisão que tenha a tomar, mais uma vez digo, é para decidir e sentir-se seguro. Ajude se lhe pedirem. Não seja orgulhoso. Portanto, quando o Leão está inseguro, tem tendência a ficar com alguma energia de orgulho. Vamos tirar esta energia, vamos ser solidário, ainda que lhe custe um bocadinho, porque se calhar o colega que lhe vai pedir ajuda por vezes não é solidário consigo, mas esta semana faça isso, que vai ver que vai sentir a sua autoestima mais elevada e necessita desta energia. Na saúde, há uma tendência a sentir fragilidade nas articulações de braços ou de pernas. Portanto, para Leão, pernas ou braços a nível da articulação poderá não ser uma semana muito favorável, mas pouco mais que isto. Passemos agora quase a chegar aos 3 últimos signos. Estamos em quarto lugar com uma descida do signo que esteve em primeiro na semana passada, que é o signo de Sagitário. Sagitário tem a carta à temperança, uma carta com uma energia muito sintonizada com Sagitário, e nada melhor que a tranquilidade para solucionar conflitos. Pois Sagitário é um signo otimista e normalmente usa da tranquilidade, usa da paciência, porque sabe que no último momento, naquele momento crucial, tudo vai correr bem. Portanto, esta semana é para usar ainda mais, porque tem a carta a favorecer esta energia. No amor tem a carta 7 de flores. Não receie falar dos seus sentimentos com o parceiro, pois o silêncio poderá fazer com que ele pense que está a ser egoísta na relação. Tem alguma abertura, fale, desabafe, se vai alguma coisa no pensamento, diga, para que o parceiro não interprete isso como um isolamento. No campo financeiro existirá continuidade no trabalho. A semana evoluirá favoravelmente, portanto não irão existir nem altos nem baixos, e poderá ficar surpreendido nas próximas semanas com os resultados que esta semana vai semear. No campo da saúde, é uma semana que finalmente resolverá algum problema de saúde que o esteja a incomodar. Se algo o incomoda, esta semana é para passar. Se de facto está bem, irá continuar bem. Há continuidade nos processos para Sagitário esta semana. E vamos então ver aqui já o terceiro lugar do top signos desta semana, com o signo de Virgem. Virgem está em terceiro lugar. Teve uma subida, subiu de 9, que foi na semana passada, para o terceiro lugar esta semana, com a carta o Sol. A imperfeição ajuda a evoluir-nos. Portanto, o Sol é uma carta positiva. O alerta que eu deixo aqui a Virgem é que o Sol ofusca, e Virgem tem tendência por vezes a querer a perfeição em tudo. Temos que perceber que perfeitos não somos, nem seremos, nem é isso que se pretende, e o mundo é mais bonito, tem mais riqueza, com estes altos e baixos, e a perfeição leva-nos a descobrir outras características, outras mais-valias que o próprio nativo possa ter, que se for tudo perfeito, está na sua zona de conforto e não evolui. Portanto, vamos atender que de facto não temos que ser tão rigorosos. A carta que saiu no campo sentimental para Virgem é o 6 de ouros. Tendência a sentir-se exteriormente muito bem, mas interiormente mais debilitado. Esta diferença entre o exterior e o interior pode fazer com que Virgem canse o parceiro, critique demais para equilibrar o desfazamento que existe de facto entre o exterior e o interior do Virgem. Evite criticar. Quando começar a perceber que durante a semana está a observar demasiado o parceiro, tente, encerrar a conversa, que é para as coisas ficarem por aqui, e isto vai correr da melhor forma. No campo financeiro, a semana é favorável no trabalho e evolução nos negócios. Cuidado com o estômago, é o conselho que eu deixo a Virgem, porque a carta do Sol
poderá fazer com que esta energia dê alguma sensibilidade a nível de estômago. Portanto, tenha algum cuidado em abusos que possam prejudicar ou alimentos ácidos para o estômago. E então, quase já próximo do fim, estamos no segundo lugar com o signo de Escorpião. Esta semana Escorpião atinge um lugar fantástico, está com a carta da Estrela, que para mim é uma carta melhor ainda do que estar em segundo lugar, é ter uma carta de proteção, porque a carta confere de facto uma energia positiva, mas de proteção a Escorpião. Escorpião esta semana tem o seu anjo da guarda mais energizado. Muito daquilo que pensamos é parte daquilo que vivemos. É só o alerta que eu deixo a Escorpião, porque ele é intenso e quando pensa para mal, pensa para mal, quando pensa para bem, pensa para bem. A intensidade do positivo reflete-se depois naquilo que vive, assim como o negativo. Portanto, tente durante a semana reverter o pensamento para positivo. No amor temos a carta Príncipe de Varas. Poderá encontrar alguém que lhe traga novos horizontes no amor. Numa relação irá senti-la de forma jovial. Portanto, esta semana é para brincar um bocadinho na relação aos namoradinhos do tempo de jovens. Há uma tendência para que Escorpião esteja mais brincalhão, mais jovial. No campo financeiro irá sentir ânimo e otimismo no trabalho. A sorte marcará presença durante a semana. Há que aproveitar, portanto, não é fácil por vezes termos assim uma pitadinha de sorte naquilo que estamos a fazer, para além daquilo da nossa competência, ter assim algo que a gente sinta que realmente hoje correu muito bem. Escorpião deverá aproveitar a semana, pois está nessa energia. No campo da saúde, tendência à retenção de líquidos. Quando há tendência a ter retenção de líquidos, devemos evitar, embora possamos beber muita água, os alimentos ricos em sal. Portanto, evite sal na refeição, na comida, e evite alimentos que tendem a ser salgados, porque há uma tendência a reter demasiados líquidos e poderá dar um mal-estar ao signo de Escorpião. E então no nosso top, o signo da semana é o signo de Balança. A carta é a carta do mundo. Obter o que queremos, mas sempre com equilíbrio, porque o mundo dá uma tendência a ficarmos insuflados, ficarmos com o prazer de conseguir e temos que manter este equilíbrio. Balança é um signo que não tem dificuldade em manter o equilíbrio, mas com esta energia desta carta, embora esteja em primeiro, poderá às vezes esquecer-se um bocadinho do outro lado. A carta do campo sentimental é a carta Rei de Varas. Poderá haver tendência a discussões devido a imposições por parte de um dos parceiros. Portanto, um dos parceiros, que neste caso será a Balança, poderá estar mais impositivo, porque tem uma carta que lhe traz coisas muito boas, irá sentir-se bem consigo próprio, irá sentir-se bem emocionalmente, irá sentir-se bem espiritualmente, e então sente-se tão bem, está tão insuflado que poderá, de facto, tender a impor. Não evite, porque pode fazer algo que se venha a arrepender. Portanto, quando sentir que está com tendência a exagerar, a impor demais a sua vontade, use da sua diplomacia, que Balança é fantástica nesta área, e tente equilibrar as vontades, tente ceder um bocadinho, que não vai ser nada difícil para Balança. No campo financeiro, finalmente poderá obter o sucesso, estará com uma semana bastante favorável e esteja atento a novas oportunidades. Este conselho é uma dicasinha que eu deixo aqui ficar, porque as oportunidades muitas vezes estão mesmo ao lado e à nossa frente, precisamos é de estar conscientes da nossa atenção para elas, porque senão elas passam e só passado um mês, 2 ou 3 é que nós refletimos que passaram e nós não as vimos. Portanto, esta semana é favorável para que Balança encontre no caminho algo que lhe desperte interesse e que lhe venha a ser útil no futuro. Vamos estar com os olhinhos abertos. Na saúde, uma semana tranquila e poderá obter boas notícias se caso tenha feito alguns exames médicos. E assim terminamos o nosso top signos. Para a semana haverá mais.